Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver a parte 2 do exercício 3.8 do capítulo 3 do livro Hidráulica Básica. E, para você que não assistiu, eu convido você a assistir primeiro a parte 1, onde a gente resolveu a letra A e B do exercício, e depois voltar aqui para a segunda parte, onde nós vamos resolver a letra C e as letras C e D, ok? Vamos então ao enunciado do exercício. Dois reservatórios, mantidos em níveis constantes, são interligados em linha reta através de uma tubulação de 10 metros de comprimento e diâmetro D igual a 50 milímetros, de PVC rígido, como mostra o esquema da figura 3.23. Admitindo que a única perda de carga localizada seja devido à presença de um registro de gaveta parcialmente fechado, cujo comprimento equivalente é L igual a 20 metros, e usando a fórmula de Hazen-Williams, adotando C igual a 145, determine. No vídeo anterior nós resolvemos as letras A e B, nós vamos resolver a letra C e depois a letra D. Então o que a letra C pede? A máxima e a mínima carga de pressão na linha, em metros de coluna d'água, nos casos A e B. O caso A é com o registro posicionado aqui e o caso B é com o registro posicionado aqui, ok? Vamos então para a resolução da letra C. Bom, vamos deixar aparecendo só a figura então, e eu vou anotar aqui alguns valores que a gente vai precisar deles para resolver, tá? Então, a primeira coisa é a vazão, tá? A vazão, que foi o que a gente descobriu nas letras A e B, 4,37 litros por segundo, tá? Essa foi a vazão que nós descobrimos. E a gente vai precisar colocar também a perda de carga unitária J, que nós também precisamos calcular ela nas letras A e B para depois descobrir a vazão. A perda de carga unitária J é igual a 0,1 metros por metro, tá? Deixa eu até arrumar aqui, ó. Tá? 0,01 metros por metro. Aqui só importante frisar o seguinte, por que a gente está anotando a vazão? Porque ele fala isso aqui, ó, considere em ambos os casos a carga cinética na tubulação. Então aqui na letra C a gente vai precisar calcular a carga cinética, tá? Então a gente vai começar fazendo isso daí. Só não vamos esquecer do seguinte, deixar anotado aqui o comprimento real da tubulação, 10 metros, e o comprimento equivalente do registro, que é igual a 20 metros, tá? Para a gente calcular a carga cinética, a gente precisa primeiro calcular a velocidade, certo? E ele fala que o diâmetro da tubulação é de 50 milímetros ou 0,05 metro, tá? Então a gente vai utilizar essa equação aqui, ó, que vazão é igual a πd ao quadrado sobre 4 vezes a velocidade, tá? Onde πd ao quadrado sobre 4 é a área da seção transversal, né? Cortando a tubulação aqui a gente teria a fórmula circular, então é a área desse círculo interno, tá? Então eu vou substituir os valores aqui. A vazão vai ficar 4,37 vezes 10 a menos 3, tá? Por que a menos 3? Porque eu estou colocando em metros cúbicos por segundo. Vezes π, d ao quadrado, e aqui no d ao quadrado a gente já vai colocar o valor, ó, 0,05 elevado ao quadrado, dividido por 4, tá? Vezes a velocidade. Essa equaçãozinha aqui, né? O resultado dela me dá o seguinte, que a velocidade na tubulação, ela vai ser igual, tá, a 2,23 metros por segundo, certo? Então, 2,23 metros por segundo, tá? Bom, agora que a gente tem a velocidade, quando a gente precisar, a gente vai calcular a carga cinética, certo?
Vamos então começar, eu vou até colocar aqui, ó, que a gente está começando pela letra A, ou seja, nós vamos calcular primeiro com o posicionamento do registro aqui, tá? E antes de começar, já frisando o seguinte, na letra A e na letra B, a gente descobriu que a vazão era a mesma. A vazão era 4,37 litros por segundo, tanto para a letra A quanto para a letra B, tá? No vídeo anterior eu expliquei por quê. Porém, no que diz respeito à distribuição das pressões na tubulação, a gente vai perceber que o posicionamento do registro muda a pressão, tá? Então vamos começar trabalhando com a letra A. Aqui, antes da gente fazer, a gente vai reescrever algumas linhas de energia que eu escrevi aqui, tá? Então aqui é o seguinte, vamos considerar este ponto aqui como sendo a cota Z igual a 0, tá? Aqui seria o Z igual a 1, tá? Depois, Z0, Z1, como eu tenho mais 3 aqui, neste ponto aqui, seria o Z igual a 4, tá? Então, carga de posição igual a 4. E neste ponto aqui da tubulação, a gente vai ter o Z igual a 3, tá? Seria o 4 menos 1. Então, 0, 1, 3 e 4, certo? A gente vai precisar desses valores. Então, vamos começar calculando a carga imediatamente antes aqui do registro, tá? A gente vai calcular a carga neste ponto aqui, ok? A carga hidráulica do reservatório, ela é o nível d'água no reservatório, tá? Então, nesse caso, a carga hidráulica é igual a 4. A gente está trabalhando com pressões efetivas, ou seja, desprezando a pressão atmosférica, tá? Porque ambos estão abertos para a pressão atmosférica. E a velocidade, a carga cinética no reservatório é sempre desprezível, principalmente quando o reservatório a gente admite que ele possui nível constante, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente não tem a gente não tem perda saindo do reservatório e entrando na tubulação, a gente pode falar o seguinte, que a carga hidráulica no reservatório é igual à carga hidráulica na tubulação, certo? E por que eu estou calculando por que eu vou calcular a carga hidráulica neste ponto, tá? Então, este ponto aqui, ó, é o ponto que eu vou chamar de HT, que seria a carga hidráulica entrando imediatamente na tubulação, certo? Eu vou ter uma perda de pressão e, consequentemente, perda de carga depois que passar pelo registro, tá? Só que, depois que ele passa pelo registro e perde, como tem esse desnível aqui, ele volta a ganhar carga. Então, provavelmente, a maior carga de pressão ou vai ser nesse ponto HT, ou vai ser nesse ponto aqui, próximo em B, tá? Nessa configuração, onde eu tenho o registro posicionado imediatamente no primeiro reservatório, no reservatório que está a montante e mais elevado, certo? Então, eu não sei aonde vai ser a pressão máxima. Então, eu vou começar calculando a pressão no ponto HT, tá? Como eu estou desprezando a perda de carga quando a água sai do reservatório e entra na tubulação, eu posso falar que a carga hidráulica no reservatório ela é igual à carga hidráulica na tubulação, tá? Que é o que a gente destacou aqui, certo? A carga hidráulica no reservatório, ela é 4. Então, eu vou colocar aqui, carga hidráulica no reservatório, ela é igual a 4. E aí, a carga hidráulica na tubulação, eu vou ter o quê? Eu vou ter a velocidade na tubulação elevado ao quadrado sobre 2G, mais ET, que é a carga de posição da tubulação, tá? Mais a carga de pressão na tubulação, imediatamente no momento em que entrou na tubulação, certo? Continuando aqui, o VT, a velocidade da tubulação, a gente já tem, isso aqui é 2,23.
Então fica 2,23 elevado ao quadrado dividido por 19,6, tá? Mais a carga de posição aqui é 3, tá? Então vai ficar mais 3 mais a carga de pressão, tá? Dentro da tubulação, que é o que eu quero descobrir, certo? O que eu vou fazer agora? Calculando aqui, eu vou ter o seguinte: 4 é igual a 0,25 mais 3 mais a carga de pressão na tubulação, tá? Então eu vou ter 3,25 fazendo essa soma, e aí eu vou passar esse 3,25 para lá, tá? Então a carga de pressão dentro da tubulação é 4 menos 3,25, certo? Isso aqui me dá 0,75, tá? Então a carga de pressão dentro da tubulação é 0,75 metros, tá? O que vai acontecer? A gente vai calcular seguindo o caminho da água, tá? Depois a água perde energia e a gente vai calcular nesse ponto aqui. Este segundo ponto, tá? Eu posso chamar o primeiro de HT1 e aqui de HT2. Esse vai ser o ponto onde eu tenho a menor pressão dentro da tubulação, tá? Porque depois que a água passa por aqui, ela começa a descer a tubulação, ela vai perdendo carga de posição, tá? Uma parte é perdido por estar descendendo, ela vai perdendo carga de posição, mas ela ganha carga de pressão. Uma parte do que ela ganha, ela perde em perda de carga, tá? Mas uma parte da pressão aumenta. Essa transferência não é completa, mas eu tenho diminuição da carga de posição e aumento da carga de pressão, tá? Então agora a gente vai calcular essa carga depois, tá? Depois do registro. Como é que eu faço para calcular a carga depois do registro? Eu posso trabalhar com a carga hidráulica do reservatório, tá? HR, e com esse ponto HT2. Então eu posso falar assim que a carga hidráulica do reservatório é igual à carga hidráulica no ponto T2 da tubulação, mais o que foi perdido entre eles, tá? Como o comprimento equivalente da tubulação é de 20 metros, e a gente tem a perda de carga unitária, né? O comprimento equivalente do registro é 20 metros, então aqui vai ficar assim: HR é igual a HT2, e esse ΔH a gente vai calcular assim, ó, J vezes L, certo? Então aqui o HR é 4, que é a carga hidráulica do reservatório. O HT2, ele vai ser um valor que eu ainda não tenho, mas eu vou colocar aqui HT2, mais J, que é 0,1, tá? Vezes 20. Tá? Então aqui vai ficar assim: 4 é igual a HT2, 0,1 vezes 20 é 2. Tá? Passa o 2 para lá, a gente obtém que a carga hidráulica neste ponto T2 é de 2 metros. Tá? Então eu tenho a carga hidráulica neste ponto aqui, imediatamente após o registro. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir essa carga hidráulica. A gente sabe, tá, que a carga hidráulica ela vai ser a carga cinética mais a carga de posição mais a carga de pressão, certo? Então a gente vai substituir esses valores aqui, tá? O HT2 é 2, então aqui fica 2. A carga cinética é 0,25. A tubulação não muda de diâmetro após o registro. Então é a mesma velocidade, a mesma carga cinética.
a carga de posição é 3. Percebam que a carga cinética e a carga de posição no ponto HT2 é o mesmo valor do ponto HT1, tá? O que eu vou ter de diferente é a carga de pressão, tá? Mais a carga de pressão do ponto T2, ok? Então aqui, isolando o... Vamos continuar um pouquinho, vamos continuar aqui embaixo, tá? Eu vou isolar a carga de posição nesse ponto T2. Então, PT2 sobre gama é igual a 2. Somando aqui também o 0,25 com 3, eu passo ele para lá, subtraindo. Então, vai ficar 2 menos 3,25, tá? E a carga de posição no ponto T2, ela é igual a menos 1,25 metro, tá? Lembrando que como eu desprezei a pressão atmosférica, a gente trabalhou com pressões efetivas. Então, nesse caso, o que isso significa? Significa que essa pressão, após o registro, é menor que a pressão atmosférica, tá? Então, essa pressão é a carga de pressão mínima, tá? Essa carga de pressão é a pressão mínima, tá? E ela é menor que a carga de pressão atmosférica, tá? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente não sabe ainda se a pressão máxima é no ponto HT1 ou se ela vai ser neste ponto aqui, que eu posso chamar de HT3, tá? Então, a gente vai aplicar de novo a equação da carga hidráulica, só que entre os pontos T2 e T3. Então, aqui fica assim, ó, a carga hidráulica no ponto T2 é igual à carga hidráulica no ponto T3, mais o que foi perdido, mais a perda de carga entre esses pontos. A carga hidráulica no ponto T2 é 2, tá? A carga hidráulica no ponto T3 eu não tenho. Já passou pelo registro, só que eu ainda tenho 10 metros de tubulação, tá? E nesses 10 metros de tubulação, a perda de carga unitária é o J 0,1. Então, aqui vai ficar 0,1 vezes 10, que vai dar 1, tá? Então, o HT3 é 2 menos 1. Então, a carga de posição no ponto T3, tá? Ela é de, ou melhor, a carga hidráulica no ponto T3 é 1 metro. Agora que eu já tenho a carga hidráulica no ponto T3, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, né, essa equação igual a gente fez no HT2, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. A carga hidráulica no ponto T3 é a carga cinética mais a carga de posição, tá? Mais a carga de pressão. Aqui vai mudar. A carga cinética mudou. Desculpa, a carga hidráulica total mudou. É 1, certo? A carga cinética continua a mesma, 0,25. Mas a carga de posição desse ponto aqui, T3, ó, é essa aqui, ó, Z igual a 0, tá? Então, vai ficar 0,25 mais 0, mais a carga de posição no ponto T3, tá? A carga de pressão no ponto T3. Então, 0,25 mais 0, 0,25, passa o 0,25 para lá. E a gente vai ter que PT3 sobre gama, né? A carga, vamos escrever de novo aqui. PT3 sobre gama é 1 menos 0,25. Então, a carga de posição, carga de pressão nesse ponto é 0,75 metros, tá? E aqui a gente tem uma coincidência
onde a carga de pressão, vamos colocar aqui, onde a carga de pressão neste ponto HT3, neste ponto aqui, é a mesma carga de pressão que este ponto HT1, tá? Nesse caso, essa é a pressão máxima. Então, a pressão mínima é menos 1,25, tá? E esta é a carga de pressão máxima na tubulação, certo? Bom, nós vamos agora para o registro na posição B. Eu já coloquei a nova figura aqui, está riscado o registro de gaveta na posição A e observem que ele se localiza posicionado aqui neste ponto, tá? A gente tem uma peculiaridade com o registro posicionado na situação A, que é a seguinte: a gente sabe que entrando na tubulação e imediatamente antes do registro, a carga de pressão neste ponto aqui, que nós chamamos de T1, né? A carga de pressão aqui, ela é igual a 0,75, porque não mudou, tá? Era a carga de pressão imediatamente antes do registro. Então, a carga neste ponto nós não precisamos calcular, nós já temos, tá? Por quê? Porque pode ser que, e aqui não é a maior, pode ser que a menor pressão seja esta, mas pode ser que a menor pressão seja aqui também, imediatamente após o registro, tá? Já a pressão máxima, ela é aqui, tá? Por quê? Porque o que acontece? É o mesmo esquema da letra A, da posição A, só que com o registro na posição B. A água vem fazendo esse caminho, ela vem perdendo carga de posição e ganha carga de pressão. Então, a maior carga de pressão vai ser nesse ponto aqui, tá? Já a menor pode ser que seja aqui, ou pode ser que seja no ponto 1, tá? Já a maior vai ser no ponto 2. Então, vamos calcular vamos começar calculando a carga de pressão máxima, tá? A gente vai trabalhar com a carga do reservatório de montante, que é 4 metros, tá? Esse reservatório aqui. E vamos trabalhar com esse ponto que eu estou chamando de 2, ou T2, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. H, tá? HR é igual a HT2, tá? Que é a carga de posição na tubulação no ponto 2, mais a perda de carga entre estes pontos. Neste caso, a carga do reservatório é 4, tá? Que é o nível d'água dele. A carga no ponto T2 eu não tenho. E a perda de carga vai ser o J, que é 0,1. E nesse caso, o que eu tenho de distância entre este ponto e este aqui são os 10 metros de tubulação. Então aqui vai ficar 0,1 vezes 10, certo? Aí a gente vai ter o seguinte, tá? 4 é igual a HT2, tá? 0,1 vezes 10 é 1, então é HT2 mais 1. Passo HT2 para lá e eu tenho que a carga hidráulica neste ponto T2, ela é de 3 metros, certo? Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou abrir a carga hidráulica aqui. Então a carga hidráulica abrindo aqui vai ficar assim, ó. 3, né, é igual a VT2 ao quadrado sobre 2G mais ZT2, tá? Mais PT2 sobre gama, certo? A carga cinética é 0,25, tá? Percebam que neste ponto 2, a carga de posição ela está aqui, ó. A carga de posição é Z igual a 0. Então aqui vai ficar 0,25 mais 0 mais a carga de pressão neste ponto T2.
Então, continuando aqui, eu vou ter o seguinte, que a carga de pressão neste ponto T2 é 3 menos 0,25, tá? E aí a carga de pressão neste ponto é de 2,75 metros, tá? Então percebam que quando a gente tinha o registro na letra A, na configuração A carga máxima de pressão dentro da tubulação foi de apenas 0,75. Aqui ela é de 2,75, tá? Então esta é a carga de pressão máxima, certo? Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar das VRPs, válvulas redutoras de pressão. Elas reduzem a carga de pressão na tubulação de maneira proposital para diminuir as perdas, né, por vazamento. E como que elas fazem isso? Provocando uma grande perda de carga localizada quando a água passa por essa válvula, tá? Vamos então agora calcular a carga hidráulica no ponto T3, tá? Porque daí a gente vai calcular a carga de pressão neste ponto, tá? Como é que a gente faz isso aqui agora? A gente pode trabalhar com o ponto 2 e com o ponto 3, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. A carga hidráulica em T2 é igual a carga hidráulica em T3, tá? Mais a perda de carga hidráulica entre os pontos 2 e 3, tá? Continuando aqui, a carga hidráulica, né, no ponto T2, a gente já calculou ali em cima, que é 3. A carga hidráulica no ponto T3 eu não tenho. Mais a perda de carga, que vai ser 0,1, que é a perda de carga unitária, vezes 20, que é o comprimento equivalente do registro, certo? Então, a carga no ponto T3, 0,1 vezes 20 é 2. Então, aqui vai ficar 3 menos 2. Isso vai me dar 1 metro. Tá? Agora, a gente vai abrir a carga de pressão também. Tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. H, a gente vai abrir a carga hidráulica aqui. HT3 é igual a VT3 ao quadrado sobre 2G. Tá? Mais ZT3 mais PT3 sobre gama, certo? E aí o HT3 é 1, a carga cinética é 0,25, tá? O Z é 0 e o PT3 sobre gama aqui, tá? Passando o 0,25 para lá, a gente vai ter que a carga de pressão no ponto T3 é 0,75 metros. Então, deu o mesmo valor do que no ponto 1. Tá? E neste caso, esta é a carga de pressão mínima. Então, percebam que alterou bastante. Aqui era, então, máxima, agora passou a ser mínima. Tá? No começo do exercício, eu falei que a gente ia resolver as letras C e D, mas como o vídeo ficou muito grande, eu vou resolver a letra D, tá? Posteriormente. Alguns exercícios, infelizmente, eles são demorados mesmo. A gente não consegue resolver em pouco tempo, tá? Mas eu prefiro levar mais tempo e conseguir passar com qualidade para vocês, para a gente poder resolver com calma, tá? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço do canal Hidráulico e até o próximo exercício.